Louvado seja o nome do Senhor. Já ministramos sobre felizes são aqueles que são humildes de coração, que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade nos faz aceitar aquilo que Deus já fez por nós. Amém? Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Aqueles que lamentam pela situação que o mundo vive, aqueles que não se conformam com este mundo, mas aqueles que realmente são transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra do Senhor. Aqueles que lamentam, que choram as misérias dos outros, louvado seja o nome do Senhor, do mundo que está acontecendo e as suas próprias misérias, os seus próprios pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Felizes são os mansos, porque eles receberão a terra por herança, indo na contramão do mundo, né? Que valoriza muito mais os heróis, que empunham suas espadas e matam centenas e milhares, que usam das suas armas para poder vencer batalhas. Mas o Senhor está dizendo, bem-aventurado, feliz é aquele que é manso, vai receber essa terra e ainda nós temos a vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. O cemitério está cheio de valentes, né? E os mansos vão vivendo na terra. Que Deus possa te dar esse espírito de mansidão que esteve em Jesus. E Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Fome e sede de justiça, mas não da justiça humana, da justiça do homem, que a justiça do homem é falha, né? A justiça do homem, ela é de acordo com aquilo que recebe, é corrupta. Nós sabemos que a imagem da justiça é uma estátua de olhos vendados, diz que é para não levar em consideração a pessoa do agressor e julgar os fatos, mas sabemos que isso não acontece, que isso não é o real, que muitos juízes se vendem sentenças, de vez em quando vemos isso na mídia, algo que está acontecendo. Às vezes a corte não tem sido realmente pautada pela justiça, mas tem sido pautada por quem está sendo julgado. Na verdade, aquela venda é para dizer que a justiça é cega e às vezes comete injustiça. Ela não é tão justa como deveria ser. A própria palavra de Deus diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Essa é a justiça do homem. E é Deus que declara, é a palavra de Deus que declara que são como trapos de imundícia. Não somos justos o suficiente para poder julgar as causas. Só com a justiça de Deus em nós podemos realmente ser justos. Temos que ter fome e sede da justiça de Deus. E ainda que sejamos injustiçados aqui, com a justiça de Deus, uma hora o Senhor vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O tema de hoje é felizes os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. Então, a bem-aventurança que estaremos estudando, né, nós temos o livro do Dr. Martin Lloyd. Ele escreveu um livro muito bom. A minha alma se regozija enquanto estudo as palavras que ele escreveu ali, inspiradas também, né? Com certeza Deus inspirou ele a escrever tantas coisas que eu acho que vai contribuir nesta noite para a sua alma, para a sua vida cristã. Não podemos esquecer que a ordem das bem-aventuranças, ela tem o propósito. Jesus escreveu com propósito. Então, nós temos que entender que Jesus está escrevendo ali um pouco daquilo que é caráter do cristão. Como o cristão deve ser. Humilde, vai trabalhando ali cada aspecto, cada característica do homem de Deus, da mulher de Deus, e nós devemos usar até como profissão de fé. Às vezes nós vemos igrejas escrever as profissões de fé,
Mas eu acho que as bem-aventuranças seriam uma boa profissão de fé. Que você possa professar as boas-aventuranças, você possa orar, utilizando as palavras que ali estão, aquelas características, clamando a Deus que faça isso acontecer na sua vida, no seu coração, nas suas ações, nas suas atitudes. Que Deus possa nos encher e a nossa vida possa realmente ser caracterizada por esses atributos, por essas virtudes que estão escritas nas bem-aventuranças. Então, nós temos que entender que as primeiras bem-aventuranças que nós já falamos, as anteriores, falam das nossas necessidades. E agora essa bem-aventurança vai trabalhar um pouco mais aquilo que nós somos do que aquilo que nós fazemos. É muito mais aquilo que eu reajo, qual é a minha reação diante da afronta, diante da humilhação, como eu me comporto quando sou ofendido, quando há injustiça sobre a minha vida, porque amar aqueles que nos amam é coisa fácil. O mundo faz isso. Agora, amar quem nos odeia, só o Evangelho, só o poder de Deus, só a graça regeneradora de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, para transformar o homem ao ponto do homem desejar o bem para aqueles que estão fazendo mal. Esta é o cerne deste versículo. Ser misericordioso para alcançar misericórdia. Ser misericordioso, agir como alguém que tem misericórdia, para no futuro receber os atos da misericórdia do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. É claro que somos alvos da misericórdia dele agora, hoje, mas também naquele grande dia teremos essa misericórdia que será o resultado da nossa vida cristã. Você não vai chegar lá por seus méritos, pelo seu esforço. Você não vai conseguir ter perdão dos seus pecados porque você é bonzinho, porque você é bonitinho, tudo com teinho. Não, não, não. Você vai alcançar tudo isso, essa misericórdia. Você é alvo da misericórdia de Deus. Porque Ele é infinitamente bom. Porque Ele é Deus que se compadece dos seus filhos. Porque se não fosse a sua misericórdia, nós já estávamos destruídos. A Bíblia diz, é por causa das suas misericórdias que nós não somos destruídos. Então, é claro que somos alvos da misericórdia agora, hoje. Mas quando você ultrapassar os portais eternos, não pense, é porque eu sou bom, é porque eu alcancei graça diante dos olhos de Deus, mas é porque Ele foi misericordioso. E cada pecado que você cometeu, e você se arrependeu, confessou, Ele derramou misericórdia sobre a sua vida. E você deu mais um passo em direção a Jerusalém celestial. Você foi se aproximando do dia do arrebatamento da igreja. Só com a misericórdia dele você pode sair daqui esta noite entendendo, ele me amou primeiro, antes que eu o escolhesse. Ele me amou. É prova da misericórdia dele. Olhou para você quando você não tinha nada para oferecer, porque agora que você foi lavado, remido pelo poder do sangue de Jesus, tende alguns crentes se sentir seguro quanto à sua salvação, pensando que é Ele que mantém-se de pé, mas é pela infinita misericórdia.
Porque enquanto estivermos neste corpo, nós fatalmente iremos em algum momento pecar. O salário do pecado é a morte, é a destruição, é o inferno. Mas Ele, pela infinita misericórdia, te amou. Ele possui infinita misericórdia, olhou para você com um olhar de compaixão. E todo pecador arrependido, ele não vê o seu pecado, ele não vê o meu pecado, mas ele vê as marcas de Cristo, do Senhor Jesus e Salvador. Ele olha para você e não vê as suas falhas, mas ele vê o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, que é suficiente e eficaz para perdoar os teus pecados. Aleluias! Como é bom entender esse processo na nossa vida. Não podemos analisar apenas um aspecto, um versículo isolado, mas temos que entender que há uma crescente, que há um desenvolvimento, há passos a dar em direção ao alvo, a varão perfeito, a homem segundo o coração de Deus. Porque todas as características do Sermão do Monte são características que nos tornam homens melhores, crentes melhores, maridos melhores, filhos melhores. Ela vai transformando os nossos desejos, vai mudando as nossas necessidades. Não é mais necessidade de algo material, mas é uma necessidade de transformação de caráter. As bem-aventuranças falam de caráter, fala de vida cristã, fala de padrão, de homem de Deus, de mulher de Deus, que Cristo deseja para a sua noiva, para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Fala de caráter, fala dessa disposição do crente. Bem-aventurados os misericordiosos. É como se fosse também uma régua de medir, é como se fosse também uma maneira de identificar quem é crente e quem não é crente. Quem é ovelha e quem é lobo. Quem é trigo ou quem é joio. Aqui é uma maneira de transformar padrões que o mundo rejeita, que o mundo não valoriza. Mas o seu Deus valoriza, o seu Deus deseja implantar na sua alma, transformar os teus desejos, as tuas vontades, submissa à sua vontade e aquilo que Ele está escrevendo para a sua vida. Devemos professar esse sermão. O que é misericórdia? Há alguns textos que Jesus trabalha sobre a misericórdia. Ele cobra dos escribas. Lá em Mateus 9:13, ele fala sobre isso. Procurar e aprender o que é. Vai aprender. Ele está falando para os escribas, para os fariseus. Ide procurar e saber. Aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício. A palavra misericórdia no latim vem de duas palavras. Uma significa compaixão, a outra significa coração. Então podemos literalmente traduzir: coração que se compadece. Um coração compadecido. Alguém que olha para os outros e sente as misérias do outro. Miséria no sentido de compadecer-se, de sentir, de ter esse sentimento, né, que nos faz nos colocar no lugar do outro, de querer levantar o outro, dar a mão para o outro.
exercer a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 12:7 repete um versículo que tudo está baseado lá em Oséias 6:6. Misericórdia quero e não sacrifício. E aqui, em Mateus 12:7, ele diz: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não iriam condenar inocente. Quando eu tenho misericórdia, eu não cometo injustiça. Eu faço a justiça. Eu estou sedento da justiça de Deus. A justiça de Deus é o padrão para a minha vida. E eu me submeto a essa justiça. Lá em Mateus 23, Jesus vai trazendo também, falando para os fariseus, ele chama eles de hipócritas. Porque vocês dizimam da hortelã, do coentro, né, dessas pequenas coisas, do cominho, mas vocês estão desprezando o mais importante da lei. Ei, o que é mais importante da lei do que cumprir com alguns ritos? O que é mais importante do que você andar com Bíblia na mão? O que é mais importante do que você dizer que é crente? O que é mais importante do que ter uma carteira de membro? O que é mais importante do que levantar a mão quando o pastor fala? O que é mais importante do que cantar num conjunto? O principal da lei, o principal da palavra. O que esta palavra chama? Esta palavra diz que o principal da lei é o juízo. Novamente a justiça. Mas não a justiça humana, a justiça de Deus. Quantos crentes que são vingadores, que são vingativos. Olho por olho, dente por dente. Ainda estão na lei. Parece que não vivem no novo evangelho. Parece que não estão nas boas novas. Onde eu amo o meu inimigo. Onde eu perdoo 70 vezes 7, onde o evangelho tem que ser prático na minha vida, não apenas teórico. Carabassou, aremeriando, anás. O principal da lei é justiça, misericórdia e fé. A fé fala de fidelidade, a fé fala de ser fiel. Ser fiel a Deus, ser fiel à palavra, andar em conformidade à palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso que essas palavras estejam em mim. O dizimar é correto, porque a Bíblia vai dizer, Jesus continua dizendo, vocês estão desprezando o mais importante, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, as últimas faladas, misericórdia, justiça e fé, e não omitir aquelas. Sim, devo desejar ser membro da igreja, adolescentes, crianças, devem almejar ser batizado nas águas. Não podemos esperar ficar com a cabeça branca para desejar o batismo. Batismo significa aliança com Deus. Jovens, que já estão pensando em namorar, já estão pensando em casar, e alguns não são batizados. Não há desejo de mudança, não há desejo de batismo. Aonde vamos? Que céu estamos querendo ir? Se eu não quero ter nada a ver com Cristo. Porque batismo significa obediência. Batismo significa crer na palavra de Deus. Significa obedecer o mandamento de Cristo. Aqueles que vão fazer discípulos, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a palavra diz que o batismo foi dado no lugar da circuncisão. A circuncisão era uma aliança dos homens com Deus. Agora Deus deu a possibilidade da mulher também estar nessa mesma aliança através do batismo. Batismo nas águas quer dizer, eu me identifico com Cristo. Eu amo a Cristo. Eu quero viver para
Cristo, é uma identificação com Ele. Eu só posso ser cristão na propriedade da palavra se eu sigo os ensinamentos dEle, se eu obedeço a Ele, se eu amo a Ele, se eu estou realmente ouvindo a sua voz. Então eu preciso andar segundo a palavra do nosso Deus. Muitos crentes não querem andar segundo a palavra. Quantos aqui gostariam de ser humilhado ainda hoje? Quem quer passar por humilhação? Levanta a mão aí. Quem quer ser humilhado? Ninguém? Eu fiz uma oração há muito tempo atrás, quando eu ainda era adolescente. E eu falei para Deus, Deus, me ajuda a ser humilde. E de vez em quando uma patrola passava por cima de mim, de vez em quando vinha um trem passava por cima de mim, de vez em quando eu era humilhado. E só depois de um pouco mais maduro eu entendo que Deus estava me tornando um pouco mais humilde do que eu era. O trabalho é duro, é doloroso, porque nós temos o nariz empinado, porque nós temos tendência a querer sempre ter regozijo, conforto. Nós não queremos ser, a gente quer ser reconhecido. Eu quero que o pastor me veja, eu quero que o líder me veja, mas não é assim na palavra de Deus. Muitas vezes a palavra está dizendo, os humilhados serão exaltados, vai chegar a hora que Deus vai exaltar, vai chegar a hora que Deus vai te tirar da posição que você se encontra por causa da vontade do homem. E Deus vai te colocar na vontade dEle, aonde Ele quer. Aí não há nada que venha nos tirar desta posição, enquanto formos obedientes à sua vontade e à sua palavra. Ser crente autêntico passa pela humilhação, passa por várias coisas que às vezes a gente não quer passar. Então, nós estamos aqui para sermos crentes nesta prática. Ser misericordioso não depende de palavras, é mais do que palavras. Eu não sou misericordioso porque eu tenho dó, porque eu olho para o outro e falo assim, nossa, coitadinho. Existem 2 textos que a gente vai trabalhar para complementar e demonstrar no exemplo o que é misericórdia. A palavra do Senhor fala de uma parábola do servo incompassivo. Aquele servo que está devendo uma quantia muito grande. Ele não tem como pagar. O seu senhor o chama para cobrar a dívida. E ele diz, tem misericórdia de mim, eu não posso pagar. E aí o seu senhor ouve o seu pedido, o seu clamor, perdoa, não dá mais tempo apenas, ele perdoa toda a dívida. Ele diz, você não me deve mais nada, pode ir embora. Ele sai dali, perdoado, aliviado, quase preso, mas justificado, e ele vai embora tranquilo. No meio do caminho ele encontra outro, que deve a ele. Ele pega essa pessoa pelo colarinho, ele sacode, ele diz, você vai me pagar agora, mas eu não tenho como te pagar, tem misericórdia de mim, eu vou te pagar, mas agora eu não posso, eu não tenho como te pagar. Mas a quantia que aquele homem devia para ele era irrisória diante daquilo que ele acabara de receber o perdão. E diz a palavra que outros servos viram aquela situação e levam o caso para o seu senhor. O seu senhor chama aquele homem de volta e fala, agora você vai ser preso, lançado na prisão, você não merece perdão, você agora vai ficar lá. Essa palavra parece nos lembrar também que assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos, nós também seremos perdoados. Se eu perdoo, eu recebo perdão. Aqui é a mesma coisa. Deus perdoou. E, no caso, está simbolizando Deus. Né? O Senhor daquele servo perdoou e ele não consegue perdoar o outro.
Quantos crentes vivendo um evangelho falso, um evangelho de aparência, sabe falar em línguas estranhas, sabe andar com Bíblia Sagrada, sabe encontrar os textos bíblicos, parece crente, tem jeito de crente, tem cheiro de crente, mas a sua essência não reflete esse caráter, essas características do Evangelho de Cristo, que o Senhor Jesus está colocando para a gente observar. Quantos crentes não perdoam um ao outro? Crente que é capaz de mudar de banco quando o outro está chegando a sentar nele, ele muda de fileira. Para onde você está indo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Que céu é esse? Onde eu não manifesto aquilo ao qual eu quero para a minha vida. Eu quero ser perdoado. Mas eu não perdoo. Vai ver. Agora também vai ser assim. Agora também eu vou fazer assado. Agora também eu vou matar na unha. Ah, se Deus agisse como nós. Graças a Deus não tem um homem ali no portal dos céus. Porque quando eu chegasse lá, ele iria mandar eu voltar. Volta e se conserta. Volta e faz isso. Volta e faz aquilo. Mas Deus que tudo vê, que tudo contempla, que entende, que olha as intenções, que se Deus olhasse só as nossas obras, nós estaríamos realmente condenados. Mas quando Ele olha o que Cristo fez por nós, o momento que você se compadece do seu irmão, porque Deus se compadeceu de você, aí nós alcançamos a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O maior desafio do crente, eu fiz umas observações, né? O maior desafio do cristão é ser coerente. Nossas ações não podem negar a eficácia da fé e nem contradizer as nossas palavras. Eu tenho que falar e fazer, ou lutar para fazer. Deus contempla o nosso íntimo, o nosso coração. Deus olha para você e percebe que você é fraco, que você é pó, que você é cinza. Se Ele retirar a misericórdia, você se mostra quem você é. Mas Ele te olha com um olhar de misericórdia. Tem gente que acha que o olhar de Jesus para Pedro quando o galo canta é um olhar de condenação. Jesus está apanhando, Jesus está sendo maltratado ali na casa de Caifás, e de repente o galo canta, Pedro olha para Jesus e Pedro lembra da palavra de Jesus. Hoje mesmo ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele sai ali choroso, ele sai ali triste, porque falhou. Todas as vezes que você falhar, você deve sim ter esse sentimento de tristeza, esse sentimento de reprovação. Sim, você tem que ter. Mas Jesus mostra para Pedro, quando ele aparece para alguns discípulos, ele fala assim, vai lá e avisa para os discípulos e a Pedro. Eu não esqueci de Pedro. Pedro me negou, mas eu continuo amando Pedro. E de repente Jesus aparece para Pedro e fala, Pedro, você me ama? E ele faz ali uma pedagogia com Pedro. Pedro, você negou 3 vezes, então você vai ter que dizer que me ama 3 vezes. Eu amo a ti, Senhor. Pedro, você me ama? Oh, Senhor, tu sabes que eu te amo. E diz no original que todas as 2 vezes que Pedro diz que ama, Jesus está dizendo, você me ama ágape, amor perfeito, e ele fala do filéu, ele fala do amor humano. Eu te amo, Jesus. Só que no texto traduzido, amor, a gente não entende.
Mas na última vez, Pedro fala HP. As 3 vezes Jesus mostra para ele: eu te amo como da primeira vez. Eu olho para você, estou te dando mais uma oportunidade, mais uma chance. O diabo, quando ele tenta de tudo para que a gente caia no pecado. Quando a gente cai no pecado, ele quer colocar vergonha em nós. Tínhamos que ter vergonha de pecar. Mas ele tira a vergonha. Ele mostra o cenário muito bonito, as luzes muito coloridas, e a gente escolhe pecar. E a gente cai. A gente é engodado, atraído pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria vontade carnal. É isso que você precisa trabalhar. Clamar para que Deus possa te tornar menos carnal, mas que você seja mais espiritual. Porque aquele que é carnal, meu irmão, quer fazer a vontade da carne, da alma, dos desejos. Mas aquele que é espiritual, ele quer fazer a vontade de Deus. Realmente, não consigo pregar com esboço, o meu tempo está acabando, acabou meu tempo. Mas eu queria falar tantas coisas, mas eu posso falar outro dia, não posso? Não precisam ficar aqui até meia-noite, não, porque eu posso ir até meia-noite falando desse Jesus. Mas eu quero te falar mais um pouquinho nesses versículos, te dizendo o seguinte: Deus está olhando para você e Ele quer que você mude a sua forma de ser. Pare de ficar fazendo promessas vazias. A partir de agora, eu vou agora. Não. Se renda ao poder do Evangelho. Se renda. Creia que esta palavra é a verdade, que esta palavra transforma, que esta palavra modifica, que esta palavra quebra paradigma. Para de querer fazer e realizar todos os seus sonhos humanos, todos os seus desejos humanos. Se você satisfazer todos os seus desejos humanos, seu lugar é o inferno. Porque nós vamos pecar. Porque a vontade da carne, da alma, do ser humano em essência é má. É por isso que ser misericordioso depende de uma nova natureza, do nascer de novo. É isso que Cristo quer fazer com você. Mas eu era isso, você era. Você agora está perdoado. Você andava, o seu andar agora é diferente, porque Cristo te faz nova criatura, Ele te faz novo homem, Ele começa a colocar no teu coração novos desejos, mas como ter desejos diferentes do que eu tinha? Só se eu alimentar a minha alma com a palavra de Deus. Porque se eu não leio a palavra, se eu não medito na palavra, a minha vida é vazia. A minha vida é para cumprir com a carne, é para fazer os desejos humanos. Mas quando eu coloco esta palavra, quando eu medito na palavra, quando eu entendo que esta palavra transforma, que essa palavra me modifica, você vai fazer algumas orações. Como o próprio Paulo fez. Miserável homem que sou. Você só será misericordioso quando você entender o que Cristo fez por você. Você entender que o seu pecado te tirou a comunhão com Deus. Você entender que o seu pecado realmente é algo que tira você do livro da vida. O seu pecado faz separação entre você e Deus. Mas quando eu entendo que o meu pecado não tem como é que Deus faz isso?
É por causa da misericórdia dele que te alcançou. Ele te perdoou, Ele te regenerou, Ele te fez nascer de novo. Ele quer implantar no seu coração desejos diferentes. Ah, mas eu gosto de tal coisa. Deus quer mudar os teus desejos nesta noite. Ele quer mudar os teus pensamentos. Ele quer mudar a sua maneira de olhar o mundo, de olhar as coisas. Eu não posso me render às coisas que Satanás quer que eu faça. Eu não posso me render a todos os meus desejos e vontades, mas eu devo me submeter voluntariamente à ação do Espírito Santo de Deus. Convido o Espírito Santo nesta noite, sinta a misericórdia de Deus, olha quem você era e o que você é, entenda que isso é a prova da misericórdia de Deus. Quem não entende o perdão de Deus não consegue ser misericordioso com outro, é um coração irado, é um coração cheio de mágoa, mas quando eu entendo que Ele me perdoou, tudo que eu fiz no passado, como é que Ele me tornou um pastor? Só a misericórdia dEle para alcançar a minha alma. Só a misericórdia dEle para alcançar a minha vida. Ele quer fazer isso com você. Eu fiquei quase 1 ano fora da igreja, mas quando eu voltei, falei: Deus, nunca mais me permita sair da tua casa. Deus, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho vontade de fazer coisas erradas, mas Deus, eu estou abrindo mão. Eu fiz essa oração ainda jovem, solteiro. Eu falei para Deus: Deus, eu abro mão do meu querer, das minhas vontades. Eu agora quero ser teu, eu agora quero fazer a tua obra. Até hoje eu sentava nos bancos e ouvia a palavra, mas eu quero, Senhor, sentar lá em cima do púlpito. E Ele perdoou os meus pecados, Ele lavou, redimiu a minha alma, mudou os meus desejos, mudou as minhas vontades, tirou tudo aquilo que estava em mim e me deu diante dEle a sua santidade, a sua graça, o seu perdão. É isso que Ele quer fazer com você nesta noite, que você saia deste lugar aliviado esta carga do pecado, desta prisão que o inimigo deixa nos presos, que a gente não confessa o pecado e a gente vive uma vida de miséria, uma vida que não rompe, uma vida que passa anos e você permanece a mesma coisa. Ele quer mudar a sua vida, mudar o seu futuro. Ele tem projeto para você. Ele tem algo tão forte com você, que é muito diferente do que você faz os seus projetos. Ele quer que você seja dele. E Ele tem ciúmes. Ele é o Espírito Santo de Deus, Ele tem ciúme de nós. Não podemos cochear em 2 pensamentos. Não podemos ter um pé na igreja e outro no mundo. Não podemos estar de qualquer forma na presença dEle. Não podemos operar na sua obra com a nossa vida precisando de conserto. Primeiro repara o teu altar, conserta o teu altar e depois venha fazer a obra do Senhor. Primeiro confessa os teus pecados. Primeiro você se arrependa. Primeiro você vai sentir o perdão de Deus. E depois, meu irmão, depois Ele vai te levar no lugares altos, depois Ele vai fazer o que Ele quiser na tua vida. Ele vai te pegar pela mão, Ele vai te tirar do chato de lodo e vai te colocar com os pés firmes sobre Ele, sobre a sua palavra, sobre o Senhor Jesus. Ninguém te tira, ninguém te toma, o diabo não pode contra você, porque você está alicerçado nele. É por isso que crente tem que ler a palavra, porque a palavra é vitamina, a palavra é algo que nos alimenta, é comida, é alimento espiritual.
crente que não lê a palavra, crente que não jejua nem uma vez no mês, crente que quer vencer o mundo com a sua própria força. Você será derrotado todas as vezes, você vai parar na luna todas as vezes, você vai ser fracassado todas as vezes. Mas o Senhor quer te dar forças nesta noite para a sua vida mudar. Eu não estou num congresso, eu estou na minha igreja, eu estou falando para as ovelhas do meu pastoreio, aqui onde eu estou. Você já conhece a minha palavra. Eu não quero emocionar você, mas eu quero chegar lá e ver você. Eu sei que eu não conheço todos os 400 membros dessa igreja, às vezes eu não sei o nome de todos. Mas lá em cima eu vou olhar para você e vou falar assim, esse aqui foi ovelha, esse aqui estava na igreja, esse aqui era servo do Senhor, ele venceu, ele chegou, a palavra de Deus mudou, a palavra de Deus transformou. O evangelho tem que ser impactante, não com moda, não com alegorias, mas a própria palavra tem que te chocar, tem que te mover, tem que te sacudir. Se você entender que você foi perdoado, se você entender que você só vai chegar lá pela misericórdia dele. Eu costumo dizer, não peça a justiça de Deus, mas peça a misericórdia. Porque a justiça de Deus vai fazer de acordo com a lei. Mas a misericórdia de Deus não anula a lei, mas usa o sacrifício de Cristo para olhar para você. E é só por isso que você está onde está. É só pela graça dele que você está de pé. Que esta palavra impregne o teu coração. Que a sua vida cristã não seja apenas palavras. Parece que eu estou repetindo muito isso. Mas que seja vida prática. Vamos nos colocar em pé. Ele quer que você seja misericordioso, porque Ele é misericordioso com você. Ele quer que você ande a segunda milha. Ele quer que você dê o rosto para receber o segundo tapa. Ele quer que você perdoe mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Tantas quantas você deseja ser perdoado. Louvado seja o nome do Senhor. Se apresente diante do Senhor nesta hora. Como é que está seu coração? Como é que está a sua alma? O que é que te prende? Talvez você está numa miséria de pecado que você fala, não tem jeito. É mentira do diabo. Satanás, ele é mentiroso, ele te engana. Ele te tentou para cair, mas agora ele não quer que você seja livre, liberto. Jesus te liberta agora. Jesus te liberta hoje. Mas viva para Ele. E nunca mais você voltará a esta lama, a essas águas de esgoto, a esse lixo chamado pecado. O pecado na sua vida vai ser um acidente e não uma constância. Você não vai mais viver uma vida miserável, mas você vai viver a vida de Cristo. Ele morreu a nossa morte, a nossa condenação. O maior exemplo de misericórdia foi Deus, que olhou para você miserável, caído, sujo, e Ele te amou. A única coisa que eu preciso é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. Querer viver para Ele. Ele é que nos transforma, Ele é que faz. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Qual é o pecado que você volta e meia cai nele de novo?
Jesus quer te fortalecer. Eu não estou dizendo que eu nunca mais pequei. Mas aqueles pecados que me levaram para tão longe dele, nunca mais o Senhor permitiu eu voltar naquela lama, naquele esgoto. O Senhor quer fazer isso com você também nesta noite. Ele quer que o velho homem esteja morto, enterrado, e uma nova criatura, um novo homem, agora Ele vai fazer pela fé sua em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo é criado novo. Ah, mas não tem jeito, Ele faz novo. Ele é o poderoso que criou o mundo, o universo, todas as coisas, do nada. E Ele vai fazer isso agora na sua vida, dentro de você. Ele vai mudar os teus desejos, as tuas vontades.